La 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 ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la 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 ra ra la ra ra ra. Boa noite, amigos e amigas, queridos alunos e alunas. Aqui é o professor Vitor Dom Minervo. Meu título, Moré, Haim, Jacob, Itzhak e Nun, meu nome em hebraico. Estamos estudando uma série de discursos racídicos comentados, de acordo com a orientação do Rebbe de Lubavitch. Eu consultei as cartas dele, ele se comunicou comigo dizendo que tinha preferência por esse tipo de estudo, para que eu me dedicasse. Então, agora, vamos dar continuidade na página 130, discursos racídicos comentados, o tecido sagrado, Pad Kodesh, capítulo 7. O versículo diz: Ele é a rocha cujas obras são perfeitas, pois todos os seus caminhos são justiça. Moshe Rabbeinu detalhou e disse precisamente: justiça, pois este atributo exprime o caminho do meio, definido anteriormente, que integra e reúne de diferentes maneiras os dois opostos, Hesed e Gevurah. A definição do aspecto do atributo de Malchut Supremo é que Hashem é o Rei de todos os mundos, superiores e inferiores, inclusive deste nosso mundo. Deste nosso mundo inferior, isso está escrito: o Rei sustém o país com justiça. Esta justiça é, mais uma vez, o caminho do meio, o da verdade, que não é o de somente bondade, nem o de somente severidade. Então, somente ao utilizar este caminho mediano, que o país pode se perpetuar. O mesmo se aplica com o reinado terrestre. Quando o rei estende seu domínio sobre seu país, ele deve associar bondade e rigor. Se o rei utiliza a bondade em demasia, multiplicar-se-ão os ladrões e malvados, e um homem engolirá o seu próximo. Ao contrário, se governar e basear-se demais no atributo de severidade, condenará também os justos conforme vimos. Estes últimos serão exterminados, assim como os perversos, e o rei fará jorrar muito sangue inocente. Com respeito a isto que foi dito, o rei sustém o país precisamente com justiça, com o caminho do meio correspondente à verdade que ele mesmo estabelece como regra em seu país, dando a seus habitantes existência e continuidade. A determinação do caminho justo e verdadeiro, de maneira geral, só pode ser um feito do rei e não se encontra seu equivalente entre os outros homens, que não possuem o reflexo divino que possui o rei.
De fato, o rei recebe o brilho do aspecto de Malhut de Atzilut, a última das 10 Sefirot, que se encontra sob a coluna do meio, conforme vimos. Isso se deve ao fato de que todas as influências superiores decorrentes do conjunto das 3 colunas definidas previamente de Hesed e Yeturá, que se unem em Tiferet para estabelecer a verdade, transmitem em seguida uma emanação para esse atributo de Malhut. A unificação e integração de todas essas sefirot, que é absorvida por Malhut, permite-lhe dirigir o mundo segundo o caminho mediano entre a bondade e o rigor. O reinado terrestre é exatamente similar ao reinado celeste. Pela mesma razão que vem a ser exposta pelo versículo tema a Deus, meu filho, e ao rei, no qual está explicado que o temor a Deus ligado ao tributo supremo de Malhut equivale ao temor a um rei aqui na terra. Aos que distinguem entre esses dois temores, diz o versículo: não se misture com eles, pois através disso separar-te-ão do temor a Deus, que é realmente idêntico ao temor ao rei. De fato, um rei de carne e osso recebe o brilho da luz do atributo divino de Malhut. É graças a isso que ele sustém o país com justiça, uma justiça verdadeira, conforme dissemos. Está escrito: ele é a rocha cujas obras são perfeitas, pois todos os seus caminhos são justiça. Por essa razão, é uma mitzvah orar pela prosperidade do reinado. Esta é uma consequência direta do atributo de Malhut, a realeza suprema, pois Deus é chamado de Rei que possui a paz. Essa também é a explicação do versículo: procurem a prosperidade da cidade, pois precisamente com essa prosperidade vocês terão prosperidade, pois dele virá uma luz e um fluxo de prosperidade para cada pessoa, pela razão citada acima. Em função dessa mesma lógica, o Talmud afirma que a lei do país tem peso de lei. São comparadas aos preceitos do Rei Supremo, exprimidos em sua Sagrada Torá. Também é por essa razão que se deve pronunciar uma bênção ao se ver um rei mencionando o nome divino e de sua realeza. Abençoado seja aquele que repartiu de sua honra suprema. Isso é suficiente para o iniciado. Todo o exposto permite-nos compreender a afirmação do rei Davi, de abençoada memória: é do Senhor que sairá meu julgamento. Teus olhos discernem o que é correto. Salmos, capítulo 17, versículo 2. Porque meu julgamento sairá precisamente do Senhor, por que excluir o veredito dos juízes ordinários? A resposta é dada pelo versículo: pois teus olhos discernem o que é correto, mas não os olhos dos outros juízes. Porém, porque é precisamente assim, devemos entender o sentido de tudo isso em sua origem. As explicações e os comentários dados anteriormente nos permitirão estabelecer, uma vez que explicamos o sentido da afirmação de Shlomo Amélia: tema a Deus, meu filho, e ao rei. E também do versículo:
O rei sustém o país com justiça. Somente o rei, pelas razões mencionadas, ele possui um reflexo da realeza celeste e seu julgamento utiliza sistematicamente o caminho do meio. Isso é suficiente para o iniciado. Devemos também explicar tudo isso nas esferas celestes. De fato, o rei sustém a terra com justiça, graças ao seu atributo de Malkuth, que é específico para o rei e ninguém mais o possui. O rei é, de fato, o receptáculo de luz que emana do atributo do reinado supremo, que inclui em si os dois extremos de bondade e rigor, uma vez que ele segue o caminho mediano definido anteriormente. Esse caminho do meio exclui qualquer inclinação para a direita ou para a esquerda, corresponde à medida adequada e justa e pode ser qualificada precisamente de julgamento verdadeiro. Por essa razão, o rei Davi, de abençoada memória e feliz memória, pediu que precisamente do Senhor sairá meu julgamento, e não de juízes que poderiam, em seu veredito, ser clementes demais ou severos demais, estando, pois, impossibilitados de determinar a verdade absoluta de acordo com o caminho mediano, que é o mais exato e o mais justo. O homem se baseia no que vê pela aparência. A própria lei judaica, segue esse princípio no que concerne à responsabilidade de um juiz do tribunal terrestre. O homem se baseia no que vê pela aparência. No entanto, o Rei da Justiça penetra nos corações. Samuel, capítulo 17, versículo 7. Sonda as entranhas e discerne entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Ele sabe julgar os fatos em todos os seus pontos de acordo com a verdade, sem inclinação nenhuma, nem para a direita, nem para a esquerda, nem de leve, como um fio de cabelo. Rei Davi da Amélia, confiava em seus méritos, ele conhecia a retidão de seu coração e sua sinceridade conforme escrito. Ratzon Rafashut, vontade fundamental. O potencial do querer ainda não sob forma de uma vontade específica. O Senhor sondou meu coração, testou-me. Por esta razão ele pediu: do Senhor sairá meu julgamento. Dessa maneira ele sabia que seria inocentado, conhecendo a pureza de seu coração. Porém, outros juízes, além de Deus, seriam incapazes de discerni-la. Está escrito que, precisamente, teus olhos discernem que é correto. Os livros profundos estabelecem que a primeira manifestação de uma inclinação para a bondade ou para a severidade, direita e esquerda, no intelecto ou no coração, de acordo com as três colunas que aparecem no esboço traçado anteriormente, aparece no nível de Keter, que encabeça a coluna central. Keter é o aspecto de Ratzon Rapashut, vontade fundamental, direcionando a vontade um para o lado direito e o outro para o esquerdo. Ligada à essência da alma, que ainda não está segmentada em vontade de bondade e vontade de rigor, sejam elas no aspecto intelectual ou emocional, conforme mencionado acima. É, pois, nesse estado que começa a diferenciação que passa inicialmente pelos dois olhos. Por natureza, o homem vê o bem, por natureza, o homem vê o bem ou o mal
em consequência de seus sentimentos em seu íntimo. Como, por exemplo, um pai que, devido ao amor que tem por seu filho, sempre o verá com bons olhos, com indulgência. Mesmo quando ele age mal, algo similar ocorre com seu amor próprio. Vemos que a pessoa não toma consciência de suas falhas e encobre até as mais graves, justificando-as a seu favor. Ao contrário, irá considerar negativamente uma pessoa que odeia em seu íntimo, em sua mente a condenará sistematicamente, a ponto de culpar também um inocente. A visão dos dois olhos, direito e esquerdo, é condicionada à concepção do espírito que induz a razão, seja de inocentar ou a de condenar. Daí deriva toda a bondade e severidade emocional. No Licuteia Marinho está escrito que a maneira de considerar é o reflexo de sua disposição de espírito. Isso é, pois, o sentido da expressão: teus olhos discernem o que é correto. A concepção do rei do julgamento celeste divide-se aqui embaixo em bondade e severidade, em dois olhos que se mesclam e se unem para constituir o caminho mediano, o da retidão e da verdade, por natureza, sem inclinação nem para a direita nem para a esquerda, conforme mencionado. Assim, somente teus olhos discernem o que é correto. Caminho reto e mediano que concilia e integra os dois extremos, o olhar benevolente e o severo, bondade e rigor, determinando dessa forma a justiça verdadeira, que se encontra apenas no rei pela razão mencionada anteriormente, pois o início do processo é ligado ao seu fim. O aspecto de Keter, que transcende Hormá e Binah, Hesed e Geburah, brilha principalmente em Malhut, o nível mais baixo, chamado de Keter Malhut. Então, esse é o sentido do versículo: do Senhor sairá meu julgamento. Pois, conforme mencionamos, teus olhos discernem o que é correto, e uma vez que teus olhos discernem o que é correto, o julgamento é verdadeiro. Então, automaticamente, quando o meu julgamento for pronunciado pelo Tribunal Celeste, os juízes que o constituem terão somente emoções penetradas pelo brilho da justiça do atributo do rei. Adquirirão também a possibilidade de dar um veredicto verdadeiro, possibilidade que eles não têm naturalmente. Capítulo 8, final. Último capítulo. 8. Alguma pergunta? Eu queria dizer que Fala mais alto. cada momento, as coisas que aparecem, aparentam certas ou erradas, ou positivas ou negativas, às vezes, no balanço final, Deus é um pouco diferente do que a nossa percepção. Nós somos, por exemplo, está acontecendo em Israel, por exemplo. Para algumas pessoas, aquilo ali é uma coisa ruim, porque é uma, uma briga interna. Outros acham que é uma coisa boa, porque, na verdade, aquilo que pode se revelar depois, o resultado vai ser uma elevação daquela sociedade. Sim, é verdade. O que acontece é o seguinte, aqui Um exemplo, né? Só dei um exemplo. é muito atual o exemplo.
da situação que está o conflito civil israelense, onde liberais, laicos, não aceitam a Torá como constituição do país, enquanto os ultra-ortodoxos querem que a Torá seja considerada as leis judaicas, como, por exemplo, ônibus não funcionar no Shabat em Tel Aviv, como, por exemplo, hospitais não servirem hametz em Pessah, leis judaicas da Torá serem cumpridas a nível nacional, por imposição. Mas agora vamos manter o foco na leitura, terminar o oitavo capítulo, oitavo e último capítulo. Depois de toda essa extensão, Então, a gente pode estar errado, uma pessoa pode estar enganada, um lado acha que é o vencedor. Um dos lados pode achar assim, eu sou vencedor, eu sou mais forte. Mas com o tempo ela pode simplesmente, através da beleza do julgamento diferente, ela vai visualizar outro resultado, por exemplo. sim, vamos manter o foco na leitura. Depois de toda essa extensão, volto ao meu pedido. Ao comentar os versículos dos sagrados reis Shlomo e seu pai Davi Amélia, nos quais pairava a sabedoria divina que emana de Malchut. O atributo da realeza suprema, mostrei que a luz divina se revela na pessoa do rei que está na terra, em todas as gerações. Sem dúvida alguma, Benjamin Netanyahu é um iluminado por Deus. Mas não é o único, né? Ele é o rei, ele é o rei. É o rei de Israel. Só tem um rei, primeiro-ministro. Ele que tem o poder da caneta. Mas ele tem poder político. Acho que no campo espiritual tem outras organizações que são mais elevadas do que ele. Não. Ele opera no mundo político de uma forma. O mundo espiritual é igual ao mundo político. Funciona da mesma maneira, com advogados de defesa, acusadores, promotores de justiça. É tudo igual ao tribunal celeste, é igual ao tribunal terrestre. São os mesmos moldes, Então, inclusive na política também. de certa forma, o que está acontecendo agora, os tribunais celestes permitiram uma agitação, uma insatisfação Popular. popular diante do atual governo. É porque eles alegam que o Irã é teocrata, mas não tem comparação Israel com o Irã, Ou a Turquia. com a Turquia. Não tem comparação. Israel é o povo escolhido de Deus. E os líderes israelenses não são o Rechaim, como os outros países malvados, pecadores, perversos. Entende? Então, a comparação é equivocada. Israel não vai ser uma democracia. Então, Vai ser uma teocracia, é o que está caminhando para isso. Teocracia. Onde o rei Messias, vai governar o mundo inteiro a partir de Israel.
Então, é uma evolução, não é uma involução, é uma evolução. Quem é a favor da democracia? Como se é israelense, mora lá, que família, Ele deve ceder para o bem maior, para o bem do país. Só que ele precisa ter modelos exemplares de moral e ética, né? Para poder ceder, né? Esse exemplo de moral e ética só o rei Messias vai exercer sobre o povo. Vamos manter o foco na leitura e encerrar a aula. Depois de toda essa extensão, volto a meu pedido ao comentar os versículos dos sagrados reis Shlomo Amélia e seu pai David Melech Israel, nos quais pairava a sabedoria divina que emana de Malhut, o atributo da realeza suprema. Mostrei que a luz divina se revela na pessoa do rei que está na terra em todas as gerações. Disso entende-se automaticamente que esta terceira luz, a que emana da terceira coluna, realizando a síntese entre as duas primeiras, esquerda e direita, que emana de um rei de carne e osso. No caso, está falando é o Czar, né? Nessa época que foi escrito o Vasco Aurélio. Deixa eu terminar aqui. não fica, pode ser, então. Fala. Pode ser transmitida a altos dignatários chamados de ministros reais que dirigem o país. Cada um deles possui um reflexo particular dessa luz da verdade e da justiça, que se encontram no próprio rei, pois a realeza suprema reflete de sua honra a todo monarca de carne e osso, seja ele quem for. O brilho da luz da verdade, que é a origem do poder do rei, brilha, sem dúvida, no excelentíssimo e honroso Senhor, em vossa função de dirigente que vos foi confiada pelo czar, nosso mestre. De fato, vós tens a responsabilidade de quase um décimo de seu importante reino, do qual Deus engrandecerá ainda mais. Então, ainda mais. Então, com certeza, teus olhos discernirão o que é correto, para discernir e separar entre o bem e o mal, a verdade da mentira. Pela razão citada, sois naturalmente capazes de tal discernimento, muito mais do que qualquer outro ministro ou juiz. A respeito disso, que o rei Davi, de abençoada memória, disse: do Senhor sairá meu julgamento. E seu filho, de abençoada memória, disse: tema a Deus, meu filho, e ao rei. Desejo Desejo, pois, que seja especificamente vós que me rendais justiça. Vós sabereis estabelecer a verdade mais sincera, pois vós possuis a verdadeira justiça que recusa qualquer inclinação, tanto para a direita quanto para a esquerda. E não receberá, então, nenhuma influência por intervenção de acusadores. Aceitarei plenamente vossa decisão e com consistência, como se ela viesse do Rei Supremo. Tenho certeza de vossa honestidade em tudo o que concerne ao andamento desse assunto. Então, ao julgar-me, dê-me graça perante vossos olhos, e com vossa grande bondade considerai-me com benevolência. Lembrai-me vossa proteção para inocentar-me de todas as acusações injustas, as quais sabereis fazer silenciar. Isto é suficiente para o iniciado.
Então, finalizamos, caros amigos e amigas, alunos e alunas, o tecido sagrado, Bad Kodesh.